São 5h32 da manhã, e um som rumorejante vibra através das paredes. Fico imediatamente alerta. Qualquer coisa que quebre a rotina provavelmente provoca em mim uma resposta de luta ou fuga. Percebo que não é exatamente um som, mas uma sensação, é uma vibração, como um leve terremoto sacudindo o chão sob a prisão gigantesca. Eu sei o que é, e este é o trem escuro. Um novo detento está chegando. Fecho os olhos e tento voltar a dormir, mas logo fica evidente que isso não vai acontecer. Apesar dos efeitos debilitantes da colheita no meu corpo, meu cérebro está completamente desperto. Levanto e vou até a porta, encostando o ouvido nela, como se de alguma forma eu pudesse ouvir o novo detento fazendo aquela longa caminhada ao redor do loop até sua cela, mas não consigo. Tudo que ouço é o silêncio profundo e constante com o qual convivo todos os dias. Detesto começar meu dia a essa hora. 2 horas adicionais podem parecer uma vida inteira neste lugar, então me deito sobre os lençóis e encaro o teto na luz fraca. Retorno ao mundo que criei, a história que estou escrevendo na minha cabeça. Essa é uma técnica que desenvolvi para não enlouquecer nas horas intermináveis de silêncio. Consigo me perder em outro mundo por um tempo, como consigo com livros. Esta história se passa muito no passado, muito antes de as máquinas controlarem tudo, antes das melhorias cosméticas pré-vida para os ricos, antes da ascensão dos alterados e de seu domínio sobre os regulares, e muito, muito antes de Galen He. Um tempo do qual meu pai costumava falar, um período muito breve na história humana em que quase conseguimos acertar, não todos, não o tempo todo, mas estivemos perto. Eu caminho por esse mundo, longe do loop, livre para ir aonde quiser, e sempre acabo no mesmo lugar, à beira do rio. Este lugar é onde vivem minhas melhores memórias. É aqui que costumávamos ir como família em longos dias de verão, onde esquecíamos de tudo por 4 ou 5 horas e apenas relaxávamos. Minha irmã e meu pai estão comigo neste lugar agora, e não existem coisas como altos irregulares, nem guerra ou ódio. Não há muito nessa história, nenhum conflito, nenhum perigo, nenhuma reviravolta, mas é um mundo em que posso ser feliz. E sim, Vren também existe neste mundo, e sim, às vezes, quando caminho ao longo da margem do rio nesse mundo, estou segurando a mão dela, e às vezes ela sorri para mim, e às vezes, por um tempo, eu até esqueço que isso não é real. Consigo ver como seria fácil me perder aqui, e não culpo todos aqueles do mundo exterior que são viciados em Eb. Antes que eu perceba, horas se passaram, são 7h30 da manhã, e a voz de rap ecoa pelos alto-falantes. Detento 970-981. Hoje é quinta-feira, 9 de junho. Dia 744 no loop. A temperatura dentro da sua cela é de 66 graus Fahrenheit. Por favor, selecione sua opção de café da manhã. E a rotina começa novamente, e eu como meu café da manhã sem gosto, assisto ao discurso diário de Galen, completo meu treino, depois abro o segundo livro da trilogia das Duas Torres e leio. Estou tão perdido no mundo fantástico da Terra-média que quase não percebo o som dos pássaros e a leve brisa quando 11h30 chega e a parede do fundo se abre para o exercício, mas marco a página e alongo rapidamente as pernas antes de sair correndo para a luz do sol. De novo ouço a mistura de sons vindo de todos os lados do loop, as conversas retomadas do dia anterior como se nenhum tempo tivesse passado, os delírios, Pander cantando e, claro, as ameaças repetitivas vindas do outro lado do pátio. Luca Kane, eu vou te matar. Luca Kane, eu vou te matar. Fiquei tão bom em ignorar essa ameaça impossível de cumprir que quase perco o som de choro do outro lado da parede à minha esquerda. O novo detento, penso enquanto completo minha primeira volta e me viro para disparar de volta ao pilar. Sinto como se fosse minha responsabilidade, assim como foi de Maddox antes de mim, ajudar meu novo vizinho, dizer a ele que vai ficar tudo bem, dizer que o medo passa, mas não agora, agora preciso completar meu sprint. Mais 43 minutos. O sol parece mais quente hoje, o que é impossível, e as máquinas mantêm a temperatura desta parte do mundo constante em 66 graus Fahrenheit das 8 horas às 17 horas, quando então ela vai diminuindo lentamente durante a noite até chegar a 41 graus. Deve ser o pensamento de um novo detento, possivelmente um novo amigo, e isso me deixa mais exausto do que o normal hoje. Toda vez que completo uma volta e olho para a tela, parece que nenhum tempo passou. Finalmente, porém, acaba, chego aos 45 minutos de corrida dolorosa,
e desabo contra a parede de junção. Permito que os sons do loop voltem até mim, o burburinho de fundo dos detentos, a bela voz de Pander cantando, o jogo contínuo entre Igby Pod, e os gritos monótonos de Tico Roto enquanto ele promete, sem parar, acabar com a minha vida, mas por cima disso ouço que alguns dos detentos mais cruéis perceberam que há um novo prisioneiro no loop e se voltaram contra ele, como fazem com todos os recém-chegados. Bem-vindo ao loop. Você vai morrer aqui, diz um deles. Pare de chorar. Não vai sobrar nada para a colheita de energia. Grita outro, entre risadas. E então, por fim, ouço novamente os soluços baixos da cela ao lado da minha. Consigo perceber pelo tom que o novo detento é quase certamente uma garota. Eu sei o que ela está sentindo. Agora mesmo, sentada em sua cela ou lá fora no pátio cinza de concreto, ela nunca se sentiu tão sozinha e tão sem esperança. Eu também já senti isso, e as palavras dos detentos sem coração parecem socos caindo sobre você. Há uma crueldade única neste lugar, eles tiram sua vida de você sem pensar duas vezes. Tudo acontece tão rápido, o julgamento televisionado termina em segundos, você não tem permissão para se despedir de ninguém, é arrastado até a plataforma onde espera pelo tempo que for necessário até o trem chegar, e então vem a primeira cirurgia para garantir que você nunca possa escapar. Depois o encarceramento. Cercado por um silêncio que começa a devorar sua sanidade imediatamente. Leva um tempo até minha respiração voltar ao normal, e tento pensar nas palavras certas, e na maneira certa de dizê-las, para poder ajudar o novo detento de alguma forma, por menor que seja. Oi. Digo finalmente, e espero uma resposta. Nada vem, nem mesmo uma pausa nos soluços. Ei, melhora, sabe? Não fica ótimo, mas, e melhor. Viro-me e me apoio na parede, consigo sentir cada minuto da dor e da raiva da garota. E digo, procurando mais palavras. Eu sei o que você está sentindo, todos nós sentimos isso, bem, quase todos nós. Alguns desses caras são simplesmente malucos, sabe? Não. Meus pensamentos são interrompidos por uma sirene e pelo aviso de 1 minuto. Todos os detentos devem retornar aos seus quartos em 1 minuto. Todos os detentos devem retornar aos seus quartos em 1 minuto. Ergo os olhos para o céu azul e tento absorver o máximo possível do ar fresco e do calor antes de ser trancado novamente. Não consigo aproveitar isso, porém, não enquanto a garota do outro lado da parede estiver sofrendo tanto. Queria que houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer. Penso, lembrando-me da enorme pilha de livros no meu quarto. Corro para dentro da minha cela, cruzando o limite e ativando a porta deslizante antes da hora. Vou rapidamente até os pés da minha cama e procuro um livro. Um livro muito específico, o chamado Selvagem, o primeiro que Vren me deu. Eu o encontro e corro de volta para fora, passando por baixo da porta que já está meio fechada. Estou plenamente ciente de que, se a porta se fechar comigo do lado do pátio, os drones vão atirar em mim, não com balas, isso seria bondoso demais, mas com um agente tranquilizante que induz alucinações horríveis, seguidas por uma terrível enfermidade que dura dias. Eu sei disso porque um detento chamado Hulk Ford certa vez tentou cometer suicídio por drone. Hulk havia perdido a sanidade após 5 anos aqui dentro, ele foi encarcerado aos 12 anos, e dia após dia, sua mente foi se deteriorando. Ele fez uma declaração em voz alta sobre estar retomando o controle de um sistema quebrado e se recusou a voltar para sua cela após o aviso de 1 minuto. Quando se recuperou, 5 dias depois, ele já não era a mesma pessoa, algo havia mudado nele. Em voz baixa, contou a qualquer um que estivesse perto o bastante para ouvir que fosse lá o que tivessem atirado nele, aquilo era muito, muito pior do que a morte. Ele estava convencido de que tinha passado centenas de anos em um mundo de pesadelos. Recusou seu próximo delay, aceitou sua deletação, e dizem que embarcou no trem escuro com um sorriso no rosto, embora isso provavelmente seja apenas um boato inventado, já que ninguém poderia tê-lo visto entrando no trem. O pensamento nos dardos venenosos carregados pelos robôs voadores com aparência de inseto faz meu coração disparar, e corro em direção à parede. Ei, novata! Grito enquanto arremesso o livro em um arco alto. Vejo o drone mais próximo girar na direção do livro de capa brochura que voa pelos ares, e por um momento horrível,
Tenho certeza de que ele vai atirar e destruí-lo no ar, mas seus sensores devem tê-lo confundido com um pássaro ou uma folha levada pelo vento, e ele o deixa em paz. O livro passa por cima da barricada de metal. Eu me viro e corro de volta para a porta, que agora já está quase completamente fechada. Dou 2 passadas longas e me lanço, girando no ar para aterrissar sobre o quadril e rolar por baixo dela. Sinto a porta dura e gelada pressionar contra mim enquanto me espremo para passar, e, pouco antes de ela se fechar com um estrondo, ouço a voz da minha nova vizinha chamar, em um tom surpreso e agradecido. Obrigada.